É maravilhoso podermos estar nessa noite cultuando aquele que ocupa o centro das nossas vidas, Jesus Cristo, e celebrarmos também o dia da Bíblia, a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática, que é o alimento espiritual para as nossas vidas a cada dia. Eu creio que muitos de nós, quando rumamos para o término de mais um ano, principalmente nas nossas mídias sociais, nós começamos a receber algumas notificações, como por exemplo o Spotify. Quais foram as canções que nós mais ouvimos no decorrer do ano de 2022? O Google também traz algumas notificações de vídeos que assistimos ao longo do ano e ele nos apresenta. E eu recebi uma notificação de uma palestra que eu assisti do professor Mário Sérgio Cortella, que tinha como tema: o mundo está carente de bons exemplos. E é muito interessante quando a gente começa, não apenas na perspectiva filosófica dessa frase, dessa palestra do professor Mário Sérgio Cortella, analisar que a gente está inserido de fato em um mundo onde estamos carentes de bons exemplos. Isso é uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós estamos cercados por exemplos que muitas vezes não são bons, exemplos que não são saudáveis. E aliás, a própria palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. Ela nos mostra que nós estamos vivendo em um mundo, segundo o próprio João escreve na sua epístola, no capítulo 5, o verso 29, que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, de fato, o mundo ele sofre uma influência do mal, uma influência maléfica em todas as áreas da sociedade que a gente possa observar. Nós vamos ver isso, a ação do mal envolvendo a sociedade. Essa semana eu tive um exemplo. Eu estava trafegando na Marcelino Pires e na minha frente tinha um carro com os vidros fechados. Quando de repente a pessoa abaixa o vidro e pega o seu lixo e joga na via pública, como se não estivesse fazendo nada demais, como se tivesse o direito de sujar a rua, não pensando no próximo, não pensando na natureza, como se isso fosse direito seu. Isso de forma muito simples exemplifica que a gente está num mundo onde maus exemplos de fato ele tem operado, ele tem agido na vida de muitas pessoas. Nós estamos nos caminhando para uma data muito importante para nós cristãos, que é celebrar, que é comemorar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Se nós sairmos do nosso meio cristão, do nosso meio evangélico, qual a conotação que a gente vai ver do Natal que as pessoas dão? Meramente comercial, industrial, onde se vende uma alegria transitória, passageira, onde você tem que comer bem na véspera do Natal, no dia 24 para o dia 25, você tem que beber bem, você tem que se vestir bem, você tem que dar presentes, você tem que dar e receber presentes. Então essa é uma conotação totalmente deturpada dessa data tão importante para nós, que é celebrarmos aquele que é o centro das nossas vidas, Jesus Cristo, o seu nascimento. Isso de fato nós precisamos estar sempre conectados com a palavra de Deus, porque ela vem nos falar de fato que nós precisamos ter isso gravado na nossa mente, no nosso coração, que os bons exemplos que nós temos na palavra de Deus sempre vai nos guiar, nos apontar para o caminho certo que nós devemos percorrer nas nossas vidas. E eu quero convidar vocês para, juntamente comigo, acessar a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 12, que será a base da nossa reflexão. Se você preferir, você também poderá acompanhar na projeção
a leitura desse texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da sua santa e bendita palavra, nós pedimos que teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nesse momento de reflexão, que possamos entender aquilo que de forma muito especial o Senhor tem reservado a cada um de nós nesta noite. Me coloco na total dependência do Senhor, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho segundo Mateus, ele tem um propósito bem específico: apresentar para os judeus que todas as profecias que foram escritas lá no Antigo Testamento, pelos profetas, elas se cumprem na pessoa de Jesus. O Messias prometido, ele chega. O ungido de Deus, o reino de Deus é estabelecido por intermédio de Jesus Cristo, através do seu nascimento, através do seu ministério, através da sua morte, através da sua ressurreição. Jesus, em forma humana, veio salvar a humanidade perdida. E olhando para esse texto, eu quero me deter realmente nos bons exemplos. Nós não vamos ficar aqui analisando tudo aquilo que o rei Herodes, ele projetou em secreto, em oculto, para tentar matar Jesus, para tentar impedir que Jesus de fato cumprisse a sua missão terrena. Isso fica para um outro momento. Mas eu quero me ater exclusivamente olhando para os magos, os sábios do Oriente, os exemplos e bons exemplos que eles nos trazem. Por isso, a nossa reflexão está pautada nesse tema: um Natal de bons exemplos. E o primeiro exemplo que a gente pode observar é a abnegação. A abnegação é a renúncia da própria vontade, é o desapego do próprio interesse, mas ser generoso de forma sacrificial, buscando sempre o altruísmo, buscando sempre o bem do próximo. E onde que eu vejo isso? No verso que diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes,
eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos, esses sábios, esses astrólogos, eles não fizeram simplesmente uma viagem, eles não fizeram simplesmente uma pesquisa diante daquilo que eles tinham observado no céu como um sinal de uma estrela totalmente diferente daquilo que eles haviam estudado. Não foram atrás de algo místico ou sobrenatural. Aqueles magos, eles vão atrás, eles vão em busca de Jesus. Esses magos, eles deixaram suas atividades profissionais, eles deixaram a sua pátria, eles deixaram seus afazeres para uma longa jornada, a busca de Jesus. Ao meu ver, eles abriram mão de muitas coisas da sua vida, para estarem na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É justamente essa proposta do Evangelho de Jesus Cristo. A renúncia da própria vontade, a renúncia do próprio eu, do próprio desejo. É por isso que Mateus registra as palavras de Jesus Cristo um pouco mais à frente, no capítulo 16, o verso de número 24, quando ele diz, nas palavras de Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É claro que seguir Jesus, ir em busca de Jesus, ir atrás de Jesus, é uma opção. Mas uma vez tomada essa decisão, nós precisamos saber que a abnegação fará parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. Sendo bem realista, meus irmãos e meus amigos, há muitas pessoas que têm dificuldade na vida de abrir mão de algumas coisas. De abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua própria vontade, dos seus desejos, abrir mão dos seus bens materiais, abrir mão dos prazeres da vida, em detrimento de estarem na presença de Jesus. Porque o centro da nossa vida é Jesus Cristo. As coisas, elas apenas circundam isso, e nós precisamos de forma muito clara, à luz da palavra de Deus, entender isso. Se nós temos a Bíblia como a nossa regra infalível de fé e prática, nós devemos ler, meditar e aplicar essa palavra nas nossas vidas. É por isso que eu vejo a atitude desses magos, desses homens, abnegação, como um bom exemplo para as nossas vidas. Mateus, ele escreve, ele registra nas palavras de Jesus, quando diz no capítulo 6, o verso de número 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós vemos é que muitas vezes nós buscamos as coisas e deixamos Jesus em um segundo plano. Quando na verdade a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nos aponta que a centralidade da nossa vida tem que estar baseada, fundamentada em Jesus. E quando nós temos um exemplo como esse de abnegação, nós entendemos que Jesus ocupa a centralidade. A primeira parte, o centro da nossa vida, da nossa existência. Mas olhando para esse texto, nós podemos ver ainda um outro bom exemplo que esses sábios tiveram. Constância. Onde eu vejo isso? No verso que diz, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos, eles tinham uma missão, encontrar Jesus. E eles foram para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles não encontraram Jesus. Porque Jesus havia nascido em Belém. E eles rumaram até Belém. É muito comum nós vermos pessoas que desistem no meio do caminho.
está difícil, é muito longe, é complicado, as coisas não estão fáceis. É por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas iniciando uma faculdade, iniciando um curso, uma pós-graduação, uma MBA, e param no meio do caminho, pelas dificuldades que encontram. É muito comum nós vermos pessoas, até mesmo dentro da nossa comunidade, se tornam líderes de uma célula, supervisores de uma célula e acabam deixando, por quê? Porque é muito difícil as coisas, conciliar a vida profissional, a vida familiar, com a vida ministerial. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, nós temos uma orientação que nos foi dada pelo próprio apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 15, o verso de número 58. Portanto, está escrito, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É isso que nós precisamos, dessa constância que a própria palavra de Deus, ela nos estimula a vivenciarmos ela. Porque de fato, quando nós não desistimos da missão que nos foi dada, seja em qual área for, na área familiar, na área profissional, na área educacional, nos ministérios que somos envolvidos, o trabalho que nós fazemos irá produzir bons frutos. Constância, perseverança. É claro que a gente sabe que muitas vezes enfrentamos lutas, provações, contratempos na vida. Eu estava lendo uma reflexão e me chamou muita atenção, quando a pessoa que dizia isso, ela fala o seguinte: o barco que está no alto mar, no oceano, ele não vai afundar porque as águas estão à sua volta. Mas em meio a uma tormenta, em meio a uma tempestade, ele irá afundar se essa água entrar no barco. Isso nos exemplifica algo muito importante nas nossas vidas. Todos nós passamos por lutas, por provações, todos nós passamos por objeções, por reveses na vida. Mas nós devemos continuar a nossa missão, a nossa caminhada, firmados no Senhor, firmados em Jesus Cristo, como fizeram esses magos do Oriente. Eles tiveram uma constância naquilo que eles se propuseram a fazer, buscar, encontrar Jesus. Nós não podemos deixar que muitas vezes situações externas venham fazer com que nós desviemos do nosso caminho, da nossa missão que Cristo nos deu aqui na face da terra. Precisamos permanecer firmados, alicerçados, constantes, focados na palavra do nosso Deus, porque nós vemos que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Um outro exemplo que nós podemos observar à luz do próprio Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, é fé. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que me impressiona ao ler o Evangelho de Jesus Cristo nessa narrativa, é que aqueles magos estudiosos, astrólogos, eles não questionaram a estrela que eles viram. Naquela noite, ao olhar para o céu, eles viram um sinal de Deus para aqueles homens, uma estrela que apontava que Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador do homem, havia nascido, e eles creram. Eu vejo esse evento como uma fé prática, uma fé viva, uma fé que nos coloca em movimento, na direção certa, no caminho de Jesus. Não é uma fé cercada por conjecturas, por hipóteses, probabilidades, por estatísticas, por teorias, mas é uma fé viva. É uma fé que gera ação na direção de Jesus.
O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele mesmo fala isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aqueles homens lá do Oriente, aqueles sábios, eles estavam experimentando esta fé através do sinal nos céus que eles haviam visto. Eles viram a estrela e eles creram que veriam Jesus. Isso é algo muito importante nas nossas vidas. Essa fé genuína, essa fé verdadeira, que sempre nos coloca no caminho certo, no caminho do Senhor, no caminho de Jesus Cristo, para alcançarmos sempre aquilo que Ele tem preparado, que Ele tem reservado de forma particular a cada um de nós. Eu creio, se nós tivéssemos nesse momento dado uma oportunidade a vocês, cada um diria, nessa noite, qual foi a estrela que você viu? Qual foi o sinal que Deus te deu para que você tivesse um encontro verdadeiro com Jesus Cristo? Eu creio que nós temos aqui ricas histórias desse encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, através daquilo que Deus preparou a cada um de nós. De repente, a sua estrela foi um amigo que te convidou para estar num culto, foi um sinal de um hino que você ouviu, uma mensagem, uma palavra que tocou ao teu coração. Deus enviou um sinal para mostrar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, celebrando ao nosso Deus, celebrando a Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Eu gosto muito de uma canção que eu aprendi quando criança, bem criança. Isso mais ou menos em 1975, 1976. Era véspera de Natal. Meu pai era pastor na IPI, em Campo Mourão, no Paraná. E nós cantamos essa canção. E essa canção, ela me marcou profundamente. É claro que eu não vou cantar essa canção, mas eu quero depois ler a letra, porque tem falado muito ao meu coração. Mas quando criança, ela me marcou, e me marcou também porque foi uma surpresa. A minha mãe tinha comprado um presente para mim e para o meu irmão. Era um carrinho de lata, um carrinho que dava corda. O meu carrinho era do Mickey, e do meu irmão, caçula, um ano mais novo do que eu, era o Pato Donald. E aquilo marcou aquele presente. A gente dava corda, aquele carrinho ele girava, ia para frente, girava. E como criança eu fiquei muito encantado com aquele presente. Me marcou. Mas o que de fato me marcou a minha vida foi o presente maior que Deus me deu. Que Deus nos deu. Que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso de fato é um presente que nós vamos levar para a eternidade, na certeza que pertencemos a um Deus que nos ama, apesar de nós, porque enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a canção que foi gravada pelo grupo Vencedores por Cristo, diz assim a sua letra: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim, tudo é Jesus para mim. É uma realidade que essa canção apronta para o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Os céus proclamam a obra de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão.
Um Deus criador, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou as estrelas, o firmamento, um Deus que envia Jesus para morrer no nosso lugar. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de uma verdadeira alegria, de júbilo na presença do nosso Deus. Essa fé, ela faz parte das nossas vidas. Essa fé genuína, verdadeira. Apesar das lutas, apesar das provações, nós temos um Jesus que está ao nosso lado. Nós temos um Deus que segura pela nossa mão. Nós temos o Espírito Santo que habita, que mora em cada um de nós. Que possamos verdadeiramente, meus irmãos, amigos, desfrutar de tão grande salvação que nos foi dada pela pessoa de Jesus Cristo e com alegria celebrarmos a cada dia da nossa vida tamanha graça que nós recebemos. Um outro exemplo que vejo nesse texto que nós lemos é a adoração. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus, nós podemos ver de forma muito clara que essa adoração, ela foi total, essa adoração, ela foi plena. Ela foi uma consagração. Aqueles homens, eles se consagraram na presença de Jesus Cristo. Eles se ajoelharam, eles adoraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas algo que nos chama muito a atenção, olhando para o Evangelho, para a narrativa de Mateus, é que aqueles homens que fizeram uma longa jornada, eles não foram até Jesus de mãos vazias. Eles não se apresentaram a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de qualquer jeito. Eles levaram as suas ofertas. É por isso, irmãos, que nós temos dentro da nossa liturgia essa dinâmica, onde adoramos, onde glorificamos o nosso Deus, onde também somos convidados a ofertar, a dizimar, no reconhecimento que estamos adorando, que estamos louvando, que estamos glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levaram seus tesouros e ofertaram a Jesus. O ouro simboliza a realeza, a divindade de Jesus. Ele de fato é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O incenso aponta para o sacerdócio de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A mirra, o óleo da unção, simboliza a paixão, a morte de Jesus, aquele que veio para perdoar os nossos pecados. E essa demonstração de consagração, de adoração que esses homens tiveram, que esses sábios tiveram, ela é um exemplo vivo a nós a cada dia. Nós precisamos exercitar essa adoração, essa consagração da nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao nosso Deus. O evangelista João, no capítulo 4, no verso de número 23, ele enfatiza isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Não é uma adoração momentânea, não há
uma adoração limitada a um evento, a um lugar, mas é uma adoração a cada dia das nossas vidas, onde reconhecemos que Jesus, Ele é o Senhor, que Jesus, Ele é o Rei das nossas vidas. E que nós possamos a cada dia, meus irmãos, minhas irmãs, olhando para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e de prática, com alegria, vivenciarmos o Natal de Jesus, que não se resume a um dia, ao 25 de dezembro, mas é o Natal que celebramos o nascimento de Jesus na nossa vida, todos os nossos dias, até que Ele venha. Vamos colocar em pé. Nós vemos que, através do Evangelho de Jesus Cristo, o exemplo que tivemos através desses sábios, desses magos, a abnegação, a constância, a fé, a adoração, de fato, vem a fazer parte das nossas vidas a cada dia.